Diz-nos assim: e em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, e Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão. Vamos ler mais uma vez, João 10, 22 e 23. João, capítulo 10, versículos 22 e 23. E em Jerusalém havia a festa da... E era... E Jesus andava passeando no alpendre de Salomão. Irmãos, esse texto de João 10, 22 nos diz que Jesus estava numa festa judaica em Jerusalém. Não era uma festa oficial, porque ela não fazia parte do calendário registrado na Torá. E mesmo não fazendo parte das festas fixas, essa festa deveria ser importante para a nação de Israel. A prova é que Jesus estava lá. Se não fosse importante, ele não estaria lá. Esta celebração se tornou um marco na história, um memorial, mesmo não fazendo parte das datas importantes em Israel. Esta data surgiu entre a última página de Malaquias e a primeira página de Mateus. Ou seja, eu não sei como é a sua Bíblia, mas na divisão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ou seja, naquele período intertestamentário que é chamado de período de 400 anos de silêncio, ou seja, para você entender, entre a última palavra de Malaquias e o primeiro capítulo de Mateus, tem em torno de 400 anos. Deus não falou, Deus não levantou profeta nenhum, mas algumas coisas interessantes na história aconteceram. Essa festa que eu estou falando para vocês aqui em detalhes, e a história que eu vou desenrolar aqui, está no primeiro livro de Macabeus. Como nós estudamos aqui recentemente, ainda que Macabeus não seja um livro inspirado, ele pode ser usado como consulta histórica. E lá está registrada o pano de fundo daquilo que eu vou trazer para vocês hoje. Então, na minha Bíblia, ela tem 4 páginas. Nessas 4 páginas, como ela é uma Bíblia de estudo, ela conta os acontecimentos mais importantes neste período. E dentre os acontecimentos mais importantes está esta festa. Então, esta festa ela surge no período intertestamentário, e quando o povo retornou do cativeiro babilônico, você deve lembrar que Israel passou 70 anos como cativo na Babilônia, como escravo na Babilônia. Quando o povo retornou da Babilônia, eles encontraram tudo destruído. Alguns vão dizer que era Judá, mas o povo de Deus. E preocupados em reconstruir e mobiliar suas casas, já que estava tudo destruído, eles esqueceram da casa de Deus. Eles deixaram de lado o templo. Deus então elegeu, escolheu, levantou o profeta Ageu. Lembra de Ageu? E Deus usou Ageu para chamar a atenção do povo a fim de reconstruírem o templo. E Ageu diz assim: olha, vocês estão preocupados com as casas de vocês, vocês vivem em casas apaineladas, ou seja, casas arrumadas, bonitinhas, bem feitinhas, enquanto a casa de Deus está no chão, enquanto a casa de Deus está em ruínas. Ageu, ele profetizou ao lado de Esdras, que foi quem restaurou a lei nesse período, enquanto Neemias reedificou os muros. É praticamente o mesmo período, eles estão praticamente juntos. Ageu profetizando, Esdras cuidando de trazer de volta o povo ao costume de ler a Torá, de ler a lei, de ler a palavra, e Neemias está trabalhando, reconstruindo os muros. Tocados pela mensagem de Ageu, o povo construiu um templo pequeno, uma coisa de pouca expressão, sem muito significado para a adoração do Deus de Israel. Parece que eles ficaram assim meio magoados pelo fato de Deus lhes chamar a atenção pela boca do profeta Ageu.
Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas nós, quando ficamos chateados, nós negligenciamos as coisas. Às vezes nós fazemos as coisas não de bom grado, né? Ficamos revoltados. E parece que aconteceu isso aqui com o povo. E eles fizeram um templinho. E a resposta de Deus é tão interessante que Deus depois levanta Herodes. E Herodes faz um templo digno do nome de Deus. É Herodes quem constrói o templo da qual o Senhor Jesus frequentou. Um templo suntuoso, algo fora do normal. Nesse período da história aqui, a Grécia reinava devido ao governo de Alexandre Magno, que ele recebeu um apelido de Alexandre o Grande. E por que Alexandre era grande? Alexandre não era grande porque era forte. Alexandre não era grande porque era um homem de guerra. Alexandre tornou-se grande por causa da sua sabedoria e inteligência. Alexandre foi muito bem ensinado, muito bem instruído pelos grandes filósofos e sábios gregos. Então foi nesse período que os judeus aprenderam a falar grego, porque a cultura grega se tornou célebre em todo o mundo. Com a morte de Alexandre, o império foi dividido, e grande parte foi dividido entre os seus generais. Israel ficou nas mãos de um general chamado Antíoco Epífanes, ou Epifanes, Antíoco Epifanes. E em 186 a.C., esse homem, confiando no panteão grego, ou seja, confiando no conjunto de deuses gregos, ele decretou o fim da religião judaica. Então esse homem, ele teve a ideia de eliminar a religião judaica. Antíoco passou a destruir as sinagogas e a massacrar os judeus que não se submetiam à religião grega. Antíoco pensou que ele, agindo dessa forma, colocaria um ponto final no judaísmo. E quando ele pensou que ele iria vencer, quando ele pensou que havia acabado com o judaísmo, as suas tropas passeavam pelos muros de Jerusalém, eles dominavam entre o povo, e de dentro do forte Acra, um forte construído por Alexandre o Grande para que os gregos, dominassem, ele declarou que a Torá, que era na época a Constituição judaica, preste atenção, a Torá, a lei, o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, eles eram a Constituição do povo de Israel. Então, ele achava que a Torá estava inteiramente morta e sem valor. Os judeus foram proibidos de guardar o sábado, de circuncidar seus filhos e obrigados a sacrificar aos deuses gregos. E o templo foi profanado com sacrifício até de porcos no altar do Senhor. E isso perdurou durante algum tempo, até que Deus escolheu um pequeno grupo para expulsar os gregos. Interessante que Deus não escolheu um grande exército, Deus não escolheu um grande general, um grande guerreiro, como na época de Davi, mas Deus escolheu um homem muito simples. Irmãos, os homens agem na vida, os homens agem no mundo, e quando eles pensam que eles estão bem, que eles estão vencendo, Deus vai e diz basta. Eu sei que todos nós nos preocupamos com o avanço do homossexualismo, com o modernismo que há no nosso país, as instituições todas desorganizadas, o pecado de fato imperando no nosso país, um grupo muito pequeno, liderado pelo nosso presidente, tentando trazer a coisa de volta para determinados níveis, né? Mas, queridos, nada disso está fora do controle de Deus. Deus tem
sua maneira de conduzir e dirigir a esse mundo. Agora, isto não significa que nós vamos nos calar, mas também nós não precisamos realizar uma luta armada. Mas chega um momento que Deus diz basta. Um dos comandantes das tropas de Antíoco Epífanes, para agradar o general, ele ergueu um altar numa pequena cidade a nordeste de Jerusalém. Ele construiu um templo, ergueu um altar, e o povo foi convocado e obrigado a sacrificar um porco no altar. Irmãos, preste atenção, se para um judeu comer porco já era um problema, vocês imaginem um porco, considerado um animal imundo, sendo sacrificado no altar do Senhor. Isso era um abuso. Esse homem, ele estava brincando com Deus. Então, um velho sacerdote chamado Matatias, ele foi chamado para fazer o sacrifício, e ele se recusou. Ele não queria profanar o templo do Senhor. De repente aparece um judeu, daqueles bem frouxos, servindo ao paganismo. Ele foi até o altar para sacrificar o porco. Matatias então se revoltou e, apoiado por seus 5 filhos, mataram o judeu e o comandante de Antíoco Epífanes. Matatias e seus filhos então destruíram o altar pagão e fugiram para as montanhas ao redor de Jerusalém. O velho sacerdote virou notícia. Se fosse nos nossos dias, né? Ele teria viralizado, como dizem aí os mais modernos. Mas esse homem virou notícia. Ele chamou atenção como um velho sacerdote se levanta contra esse império grego. Ele desafia a liderança e ele toma uma atitude contrária aos seus algozes. Alguns meses de guerra, um dia os soldados atacaram uma aldeia judaica durante o sábado. Milhares de judeus foram mortos com suas esposas e seus filhos, e eles não reagiram porque era sábado. Eles se deixaram dizimar porque era sábado. Matatias então se levantou e disse aos judeus que eles poderiam violar o sábado para se defenderem do inimigo. E parece que esse homem tinha um conhecimento já muito próximo do que temos hoje, né? O sábado foi dado para servir ao homem, não o homem para servir o sábado. Um ano depois de declarar guerra, Matatias morreu e nomeou como líder o seu filho, chamado Judas Macabeus. Então, quando você pega o livro apócrifo de Macabeus, conta a história desse homem, Judas Macabeus, que sucedeu o seu pai na libertação de Israel das mãos do Império Grego. Que com esse homem, com toda a sabedoria que Deus lhe deu, ele derrotou os seus inimigos. Em seguida, após eles se juntarem com camponeses, vencerem a batalha, eles foram até o templo, eles derrubaram o altar pagão, eles construíram o altar da mesma forma como foi feito o original, dada a ordem de Deus. Eles construíram um novo. E essa história está em 1 Macabeus capítulo 4. Depois de purificarem o templo, eles trouxeram de volta o culto, a lei e o sacerdócio. Essa data então, essa data da restauração do templo, de trazerem de volta o culto, a lei e o sacerdócio, entrou para a história do calendário das festas judaicas. Então essa festa que Jesus estava participando lá em Jerusalém é a chamada festa da dedicação, que foi a reinauguração
deste templo que havia sido profanado, da qual os judeus recuperaram, sob a liderança de Judas Macabeus. Eles restauraram o culto, restauraram a lei, trouxeram de volta o sacrifício e o culto a Deus. Então, 150 anos depois, Jesus vai a Jerusalém para celebrar essa data. A festa da dedicação, mais tarde recebe o nome de Hanukkah, que celebra essa vitória dos judeus sobre os gregos. Essa mesma festa também é chamada de Festas das Luzes. Por que ela é chamada de Festas das Luzes? Porque acontece um milagre interessante aí. Quando os judeus entraram para restaurar o templo, o óleo da menorá estava se acabando e a chama estava se apagando, e aquela chama representava ali a presença, a pessoa de Deus, a luz dentro de um lugar escuro. A luz não poderia ser derrotada pelas trevas. Eles não tinham mais azeite para poder colocar na menorá ou no candelabro. Conta a história que então eles oraram ao Senhor e Deus segurou essa chama, sustentou a chama por quase 9 dias, enquanto eles preparavam um outro azeite. Por isso chama-se Festa das Luzes, devido à vitória da luz sobre as trevas. Então, quando você ouvir Festa das Luzes, que significa a vitória da luz sobre as trevas, você vai pensar nisso. Se tivesse apagado o fogo, as trevas teriam vencido. Eles clamaram ao Senhor, Deus manteve a luz acesa, a luz não se apagou dentro do seu templo. O milagre trouxe à existência então o Hanukkah. O que é o Hanukkah? Candelabro que possui 9 hastes, 2 a mais que a menorá. Jesus foi então a essa festa. Essa festa também recebe o nome de Festa das Luzes e é comemorada em dezembro. Durante as comemorações dessa festa, as famílias se reúnem, enfeitam suas casas, as crianças ganham presentes, as pessoas trocam presentes e eles comem à vontade. Tem alguma semelhança com o nosso Natal? Nesse período, você se reúne em família? Dá uma melhorada na casa? Trocam presentes? Comem à vontade? Eu sei que vocês comeram fartamente ontem. E eu estou pensando aqui a quantidade de comida que tem lá fora, nós vamos ter que comer muito mais para poder destruir aquilo que está tudo lá fora. Então, o milagre trouxe existência a essa festa. Reunião familiar, casas enfeitadas, trocas de presentes, mesa farta. Entretanto, existem aqueles ignorantes e desinformados que lançam críticas, sem ao menos olhar para a história, sem ao menos conhecer o pano de fundo de tudo. Quem identifica o Natal com o Natalis Solis Invicti, ou seja, o nascimento do sol invencível, uma festa ao deus Mitra da religião persa, cuja celebração era estimulada com orgias sexuais e muita bebida alcoólica, eu tenho certeza que nenhuma das nossas comemorações natalinas tem orgia com bebida e sexo. Não tem nada a ver conosco. Então, quando alguém diz que o Natal é uma festa pagã, porque Roma pegou e colocou no lugar dessa festa aqui, e os críticos também não conseguem ver a boa intenção do Império Romano.
Porque preste atenção, o que é pior? Você ter uma festa nos moldes do Natal que os católicos comemoram, ou uma festa com orgia sexual e muita bebida alcoólica? Parece que o consumismo é menos inofensivo, né? Então, essa festa ao deus Mitra, ela tem essa característica, não tem nada a ver com o Natal que é celebrado hoje. Irmãos, no ano 440 depois de Cristo, a data foi fixada. No ano 440 depois de Cristo, a data de 25 de dezembro foi fixada para marcar o nascimento de Jesus. E por que isso? Porque ninguém sabia a data. Aqueles que criticam, olha, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, eu faço uma pergunta, tá bom, ele nasceu em que data? Se nós não podemos celebrar o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, e claro que ele não nasceu nesse dia, não estou dizendo que nasceu, nós vamos celebrar quando? Interessante que aqueles que criticam não nos dão uma solução. Então no ano 440 passou a ser celebrado o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Agora, se formos honestos, veremos que ao comparar as festas, o Natal se aproxima mais da Hanukkah do que do Natalis Solis Invictus. Isso é lógico. O Natal que celebramos, querido, o Natal que nós celebramos, não tem origem em nenhuma dessas festas. O Natal que nós celebramos se originou de fato no nascimento de Jesus. É claro que durante a história acontecem alguns desvios e alguns exageros, mas o centro continua a ser principalmente o nascimento de Jesus. Tudo que nós temos no mundo precisa de um centro. É desse centro que vem o equilíbrio de todas as coisas. Por exemplo, os sábios judeus dizem que o centro do planeta Terra é a cidade sagrada de Jerusalém. Jerusalém, por sua vez, tem um centro. E nesse centro foi construído aquilo que se chama de Ben Hamikdash, o grande templo do Senhor. E dentro do templo tem um centro, que é onde foi colocado a Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tem algo que é central para as nossas vidas: um pote de maná que está lá. Alguns não sabem dizer onde é que está a arca, né? Uns dizem que ela está soterrada debaixo da mesquita de Al-Aqsa. É possível. Outros dizem que ela foi destruída, mas ela é muito famosa. Não sei se vocês lembram do filme Os Caçadores da Arca Perdida, né? Estavam em busca da arca. Dentro da arca tem um pote de maná. E o maná é uma coisa interessante, porque ele caía todos os dias, o povo juntava o maná e Deus disse: não guarda. Eles só podiam guardar de sexta para sábado. Não poderiam guardar durante outro dia da semana. E quando eles guardavam, o maná apodrecia. Agora, por que o maná estava dentro da arca e não apodrecia? Porque ele representa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é eterno. Então, tudo na vida precisa de um centro. Qual é o centro da nossa fé? A nossa fé, ela está centralizada na pessoa de Jesus. E as profecias indicavam que ele teria que vir a esse mundo, encarnar, trazer a mensagem do Evangelho, preparar os apóstolos para a fundação da igreja, e em seguida ele seria morto, crucificado, ressuscitaria, seria levado aos céus e deixaria sua igreja aqui na terra, com a promessa de que um dia ele voltaria para buscá-la. Então a nossa fé começa com o nascimento de Jesus. Aqueles que dizem que a morte e a ressurreição de Jesus é importante, preste atenção numa coisa:
Se por um lado a morte e a ressurreição ela é importante, por um outro lado ela só aconteceu porque Jesus encarnou. Então uma coisa está ligada à outra. Então agora você deu para ter uma ideia mais ou menos de onde é que vem essa prática de hoje. Queridos, é claro que há desvios e exageros, mas o centro do nosso culto é Jesus. Nós estamos aqui hoje para agradecer a Deus, porque um dia, por sua graça, Ele enviou o seu Filho, que vem a este mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam perdidos, mortos nos seus delitos e pecados, aqueles que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. É isto que nos diz as Escrituras. Se as pessoas não conseguem entender essa festividade e eles fazem crítica, eles deveriam pensar uma outra coisa também. A cruz, antigamente, ela era símbolo de maldição, tortura e morte. Não se esqueçam que Jesus foi morto num madeiro, e o apóstolo Paulo diz para nós que maldito era todo aquele que era pendurado no madeiro. Então a cruz um dia ela foi símbolo de maldição, tortura e morte. Com o tempo ela se tornou símbolo de esperança e salvação. Ela não é mais símbolo de tortura, não é mais símbolo de morte. Por que as pessoas aceitam a cruz tão facilmente como um dos símbolos do Evangelho? Que houve uma mudança durante o tempo. Vamos observar algumas lições aqui. Primeiro, o que o nascimento de Jesus significa para você hoje? Seria bom pensar. Você já reparou que para pensar nesse período do Natal, quando Jesus nasce acontece o maior culto da história? Já prestou atenção? Nascimento de Jesus, toda aquela descrição é o maior culto, é o culto mais significativo, é o culto mais extraordinário que eu já li, estudei, presenciei na história. Foi a única vez que há um registro bíblico de uma celebração simultânea, tanto nos céus quanto na terra. E sabem por quê? Porque o Natal ele tem uma mensagem. Na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador. O Natal tem uma música. O Natal tem uma figura central, que é Cristo. O Natal tem um som que todos nós podemos lembrar: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, o culto que celebramos hoje não é nem a festa das luzes, muito menos o Natal romano. Não é. Se a data de 25 de dezembro lhe incomoda, o calendário que usamos, ele foi implantado por um Papa. O calendário que nós usamos, ele é denominado de calendário o quê? Alguém sabe? Gregoriano. Por quê? Porque ele foi instituído pelo Papa Gregório. E esse calendário, ao longo da história, ele vem sofrendo alterações e mudanças. Tem alguém aqui que nasceu no dia 29 de fevereiro? Como é que você faz para comemorar o aniversário dela? Não é? Esse calendário, ele sofre mudanças. E ele tem todos os seus dias e as suas datas então corrompidos. Vocês sabiam que nesse calendário 11 dias foram contados como se fosse um? Ou seja, passaram 11 dias em apenas um, para poderem fazer um acerto lá. E eu tenho certeza absoluta que a contar desde o primeiro dia que Deus criou esta terra, hoje não é 25 de dezembro, pode ter certeza.
Você pode comemorar essa data como 25 de dezembro, você pode assinar cheque como 25 de dezembro, você pode assinar documento como 25 de dezembro, você pode ter no seu celular, no seu calendário 25 de dezembro, mas eu garanto para você que hoje não é 25 de dezembro. Em 1582, os dias de 5 a 14 de outubro não existiram no papel, eles não foram contados. Como é que se explica isso? Eles foram apagados de propósito, para que se desse certo a conta dos anos bissextos. Você entende isso? Tem um outro ponto muito interessante. Não foi o Gregório que fez o calendário, ele chamou alguém lá, e eu esqueci o nome desse homem, mas breve eu vou lembrar para vocês, que era um monge, né? E esse monge, ele começa a fazer os cálculos, e lá está fazendo as anotações. Alguns dizem que ele tomou um pouco de vinho e ele dormiu. E quando ele dormiu, ele perdeu os cálculos, e ele fez o negócio lá de qualquer jeito. Irmãos, o fato é que os homens não têm como contar o tempo, sabe por quê? Porque eu creio que uma das razões pelas quais Deus criou esse mundo foi para colocar o tempo. Tempo só existe aqui. Os sábios judeus dizem isso, e eu creio naquilo que eles me ensinaram, de que Deus criou esse mundo para colocar o tempo. No céu não tem tempo, no espaço não tem tempo, o tempo existe aqui para nós. Então, para resolver um problema, eles fazem essas arrumações. E por que falta essas horas no mundo, hein? Os irmãos já leram que um dia Israel precisava ganhar uma batalha e Josué orou e o sol parou? Hoje se entende que todo o sistema solar, que todo o planeta Terra parou no tempo, e que quando voltou a funcionar, faltam essas horas. Então, como a Terra gira em cima do seu próprio eixo, e o tempo é contado aqui, o tempo não bate com o giro da Terra, e aí tem que se fazer essa arrumação dos anos bissextos. Eu tenho pena dos adventistas, que talvez estão guardando um dia que não seja o sábado, pode ter certeza, porque ninguém, irmão, na história verdadeira sabe que dia é hoje. Então nós temos um calendário significativo, e hoje nós separamos para cultuar a Deus e agradecer a Ele pelo fato de Ele ter enviado o seu Filho até nós. Então, que tal as pessoas responderem para si mesmas: até onde o mundo profana o seu corpo como templo do Espírito? Sabe por quê? Nós temos o hábito de criticar as coisas, e nós não entendemos que nós estamos num mundo, um mundo que nos invade, um mundo que está no maligno, um mundo que nos atinge, um mundo que nós fraquejamos diante dele. Ou você é 100% fiel a Deus nesse mundo? Não há, querido, não há um justo, nenhum sequer. Todos nós somos pecadores, transgressores, todos nós somos opressores. Todos nós um dia abrimos a nossa boca para contar uma mentira, nem que seja daquela branquinha, mas ela é mentira, não deixa de ser mentira. E aí, querido, nós ficamos preocupados com uma data que não tem o menor sentido para a vida da igreja, não faz nenhum sentido para nós. O que importa não é a data, o que importa é o seu significado. O que importa é que Jesus nasceu, o que importa é que Jesus veio até nós. Uma outra pergunta: até quando esta profanação vai durar? Até o dia que Cristo voltar e nos buscar, até o dia que Ele vier buscar a sua igreja, até o dia que Deus nos retirar desse mundo. Irmãos, Antíoco profanou o templo, humilhou e matou o povo de Deus. Deus levantou Matatias, e depois
Deus levantou Judas Macabeu. Aqui tem uma lição para nós. Nós estamos vivendo dias difíceis. Cada dia que passa, a igreja diminui mais, as pessoas estão menos interessadas em servir ao Senhor, mas na sua grande maioria estão interessadas em servir o seu próprio ventre. As pessoas geralmente procuram uma igreja quando a igreja tem algo para lhes oferecer, e isso é triste. As pessoas procuram líderes quando esses líderes estão dispostos a lhes promover ou a lhes ceder alguma coisa, e quando os líderes dizem não, as pessoas se afastam. A grande maioria não tem realmente o menor interesse em se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Pelo contrário, a cada dia que passa, Deus tem se tornado serviçal dos homens. Homens que tentam persuadir, homens que tentam manipular a Deus, homens que ordenam a Deus. Então, aqui nós temos uma grande lição. A igreja sempre viveu períodos difíceis. A igreja sempre passou por momentos de tribulação. Tribulação sempre existiu na vida do povo de Deus, mas Deus sempre levanta libertadores na hora em que nós menos esperamos. Quando esse mundo parecer que ele vai ser destruído, quando parecer que nós já não temos mais esperança, Deus vem por meio de Jesus Cristo e retira a sua igreja desse mundo. Esse homem, Matatias, também tem uma lição para nós. Reaja, não permita que ninguém fale mal do povo de Deus, não permita que ninguém fale mal da sua igreja, não permita que ninguém critique a sua igreja. Nós temos o hábito de ficar calados. As pessoas nos acusam, as pessoas nos criticam, as pessoas levantam um falso contra nós, as pessoas nos acusam dizendo que nós não somos crentes verdadeiros, e nós simplesmente calamos. Tem uma coisa que nós podemos dizer contra esses que se levantam como juízes contra nós. Nós poderíamos fazer uma pergunta: quem é você para acusar os eleitos de Deus? Quem é você? Às vezes eu faço uma brincadeira, as pessoas vêm fazer alguma crítica com relação a mim, vem me trazer alguma coisa, e eu digo assim para eles: quem foi que te constituiu juiz sobre mim? Irmãos, não existem juízes sobre nós. Deus nos libertou para vivermos em liberdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14, você vai ver lá: um faz diferença entre dia e dia, outro julga igual todos os dias. Não existe essa diferença diante de Deus. Por que nós cultuamos no domingo do calendário gregoriano? Primeiro, porque nós acreditamos que seja domingo. Segundo, porque nós temos a convicção de que Jesus ressuscitou no domingo. Mas, queridos, nós não estaríamos errados se determinássemos que o nosso culto fosse na segunda-feira. Algumas pessoas chegam até a falar sobre a questão da ceia. Por que tem que se ter ceia todos os meses? Onde é que a Bíblia diz isso? Que eu tenho que celebrar a ceia todos os meses? Ora, a ceia ficou no lugar de quê? Alguém lembra? A ceia ficou no lugar de quê? Quando Jesus celebrou a ceia, estava celebrando o quê? A última Páscoa. A Páscoa comemorava-se quantas vezes no ano? Uma vez por ano. Ora, se a ceia ficou no lugar da Páscoa, pela lógica, nós deveríamos celebrar a quando? Uma vez por ano. Mas tem aqueles que querem banalizar, sabe? Irmãos, culto é uma coisa especial. Nós deveríamos nos preparar a semana toda para chegar aqui no domingo, que é o dia do Senhor, e dar o nosso melhor, cantar com todas as forças dos nossos pulmões, pensar em cada frase daquela que foi lida, ouvir o sermão e entender o que Deus tem para falar conosco. Mas não, a grande massa está
tão possuída por ideias, pelo consumismo, pela crítica, pelo aquele espírito ranzinza do Deus que age no ventre deles, que eles não conseguem ver a singeleza do culto na pessoa do povo de Deus. Para alguns, só é culto se o cara gritar, se o cara pular, né? Se der cambalhota, tem que ter aqui 30 instrumentos, tem que ter flauta, tem que ter bateria, tem que ter... Nada disso, querido. Você já leu Amós 6,5? Quem colocou instrumentos no templo? Davi. Para quê? Para cultuar ao Senhor? Deus disse: olha, vocês estão como Davi, inventando instrumentos de música para vocês mesmos. Pode ler, Amós 6,5. Se você quiser tiver dúvida, está aí, Amós 6,5. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que, se por um lado tem aqueles que criticam, por um outro lado tem aqueles que têm a maturidade de entender que um instrumento bem tocado serve para harmonizar as nossas vozes, mas ele não deve tomar o lugar das nossas vozes. Não é errado. Então nós estamos cheios de críticas, cheios de juízes que acabam nos acusando, e nós deveríamos fazer essa pergunta: quem é você para trazer acusação contra os eleitos de Deus? O que Paulo diz? É Deus quem nos justifica. Tem uma musiquinha dessas pentecas aí que o povo canta muito, né? Meu advogado é o que? Quem lembra? Hã? O Malzenira, que é a mais penteca de todas nós, como é que é? Meu advogado é o quê? Hã? Ah, o meu advogado é o meu Senhor, né? Isso. Musiquinha penteca. É Deus quem nos justifica. Irmãos, o Hanukkah, em meio à tribulação e dificuldade, mostra que a chama divina jamais vai se apagar nas nossas vidas, porque aquele que está dentro de nós, o Espírito Santo, é maior do que aquele que está no mundo. Então Deus manteve a chama acesa para mostrar que Jesus Cristo, que é a luz do mundo, Ele nos designou para que fôssemos luz do mundo. E se Ele está em nós, o verdadeiro crente não vai apagar nunca. Pense nisso. Então, querido, celebre o Natal, cujo centro é Jesus. E eu quero terminar dizendo algumas coisas. Continue enfeitando e iluminando o mundo. Seja luz para esse mundo. Celebre o Natal sem medo. Observe que o anjo disse: não temas. Não tenha medo de cultuar. Não tenha medo daquilo que vão falar. Tenha convicção do que você apresenta diante de Deus. Segundo, seja feliz. O anjo disse: eu trago-vos a notícia mais feliz de toda a história da humanidade. Nasceu o Redentor. Sejam felizes. Nasceu Jesus para ser o nosso Cristo, nosso Messias, nosso Senhor, nosso Salvador, nosso Libertador. A isto devemos celebrar. Terceiro, celebre com culto, e culto com muito louvor. Os anjos louvaram a Deus. Eles disseram: glória a Deus nas alturas. Celebre com esperança. Esperança de quê? De que um dia nós vamos sair deste mundo e vamos viver em paz para sempre, em um novo céu e uma nova terra. Então, pense nisso. Celebre sem medo, seja feliz, celebre com culto, celebre com esperança. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê a oportunidade de estarmos aqui no próximo ano para celebrarmos o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, todos juntos. Amém?